Olá, vencedores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Aldo Graça, vou dar mais uma dica para vocês hoje. Uma dica muito bacana. Eu gostaria que se você gostasse, você divulgasse isso, desse um like aí e que você divulgasse para sua família, para os seus amigos, porque as pessoas têm que mudar a visão, ok? Uma coisa que eu fico admirado, e você também vai ficar agora sabendo, é como uma coisa que acontece com o elefante. Como que um elefante daquele tamanho, as pessoas conseguem amarrar ele e deixar amarrado num pedaço de corda. E se ele fizer um pouquinho só de força, ele consegue se libertar. Ele consegue sair de lá. Mas ele não faz força. Você sabe por que ele não faz força? Você sabe a história do elefante? A história do elefante é o seguinte: quando o treinador já pega o elefante pequeno, e ele faz o quê? Ele amarra ele com uma corda. E o elefante pequeno, ele tenta a primeira vez, tenta a segunda vez, ele se machuca e ele não consegue se soltar. Ele não consegue se soltar. Ele fica todo detonado e ele não consegue soltar a corda. E aí, chega no momento, ele para, ele desiste de se soltar. Ele para de lutar. E ele cresce. Ele cresce e continua na corda. E o que fica na cabeça dele é quando ele era o quê? Criança. É o que ele era criança. Então hoje ele cresceu, mas ele não consegue mudar. Ele continua da mesma maneira, da mesma coisa. Ele pode se soltar, mas como ele era pequeno e ele não conseguia, ele tem essa imaginação. É o que acontece com muitas pessoas. É o que acontece com muitas pessoas. E as pessoas ficam o quê? Elas ficam com essa ideia. E elas não vão conseguir se acessar, sair fora da sua situação. Não é verdade? Ela fica nessa e não vai mudar nunca. Por que ela não vai mudar? Porque ela fica igual o elefante. Ela fica com esse pensamento que a coleira dela, que a corrente não vai se soltar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa abrir a sua visão, você precisa ter algo em mente que vai mudar. Você não pode ser igual ao elefante, que fica lá preso, que vai... Então, se seu pai, sua mãe teve essa situação, você não pode ter. Você não pode ter. Você tem que mudar a visão. Você tem que falar, olha, quando eu era pequeno, o meu pai me passou que eu tinha que ser funcionário público, eu tinha que ser registrado, você não vai precisar disso, né? Você não vai ficar com aquele pensamento que seu pai ou sua mãe passou. Você vai ter o pensamento de empreendedor, você vai ter o pensamento de querer crescer, de querer mudar de vida, ok? Então não seja igual ao elefante, não se prenda ao passado, ao que aconteceu, não se aprenda nisso, não se prenda nisso. Mude a visão, porque se você mudar a visão, você vai ter sucesso, ok? Se você gostou, curte aí, divulgue o vídeo para a sua família, os seus familiares e vamos em frente. Fique com Deus. Tchau.